Bom dia para todo mundo aí. Feliz Natal. Estive lá agora com meu pai, ele está se preparando. Atenção, atenção, pare tudo o que você está fazendo nesse momento, porque uma notícia muito importante acaba de ser confirmada. O que acabou de acontecer muda completamente o clima político do país, neste exato minuto. Há poucos instantes, Flávio Bolsonaro saiu da sala de cirurgia, onde Jair Bolsonaro está internado. Não foi uma visita comum, não foi rápida e, principalmente, não foi tranquila. Quem estava por perto percebeu na hora, o semblante não era de alívio e temos informações aqui, não era algo muito comum, mas era algo muito grave. Algo foi visto e dito nesse momento. Logo depois dessa visita, Flávio Bolsonaro deixou escapar em frente às câmeras uma informação pesada, algo que muda o cenário político e jurídico daqui para frente. Ele não falou tudo, não podia, mas falou o suficiente para deixar claro, o jogo virou. E agora segura isso, porque enquanto isso acontecia no hospital, temos informações aqui de fora do Brasil que algo começou a se mover. Donald Trump entrou em campo de vez. Olhando para essa situação do Bolsonaro, para a saúde do Bolsonaro e tudo que ele está passando, Donald Trump acaba de entrar no jogo de vez e o alvo dessa vez não é indireto, é direto. O alvo é Alexandre de Moraes. Fontes ligadas a esse movimento confirmam: Trump está trabalhando para colocar um ponto final no poder absoluto de Moraes. Pressão internacional, articulação pesada, conversas que não passam por microfone nem pela imprensa. E agora vem a parte mais tensa de tudo. Uma nova informação acaba de ser confirmada agora, neste momento, e ela conecta a cirurgia de Bolsonaro à reação de Flávio e esse movimento internacional liderado por Donald Trump. Não estamos falando de teoria, estamos falando de consequências reais. Quando um ex-presidente está vulnerável, quando o filho sai em silêncio absoluto e quando uma potência mundial decide agir, isso não é algo pequeno, tem coisa grande sendo decidida agora. Enquanto você assiste esse vídeo, vou mostrar em detalhes para você. Tem uma carta do Bolsonaro, o Bolsonaro escreveu uma carta para o povo brasileiro, essa carta foi revelada e tem algo aqui muito, mas muito sério, tá? Então você que está acompanhando aqui, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Quero pedir para você deixar o seu like aqui agora e preste atenção nas palavras do Flávio Bolsonaro agora. Olha só. Para entrar na cirurgia, a oitava, mas se for contar que são duas cirurgias, uma em cada lado, vai ser a oitava e a nona, né? Mas estava ali preparado, os médicos já todos apostos, todos os preparativos feitos lá para começar a cirurgia. Se Deus quiser, vai ser bem sucedida, como todas as outras, e vai sair mais forte do que nunca dessa. Agradecer mais uma vez sempre as orações de todos. E como eu falei ontem, eu queria fazer a leitura aqui de uma carta que ele deixou para mim. Na verdade, ele assinou dia 25 de dezembro, mas ele já tinha escrito essa carta antes. E eu vou passar a leitura dela aqui então, que é Carta aos Brasileiros. Ao longo da minha vida, tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto, com minha saúde e família, para defender aquilo que acredito ser o melhor para o nosso Brasil. Diante desse cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 2026. Entrego o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, para a missão de resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim. Ele é a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser presidente, pois acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro. Que Deus o abençoe e o capacite
na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a pátria, a família e a liberdade. Brasília, 25 de dezembro de 2025, assino Jair Messias Bolsonaro. Essa carta daqui a pouco vai estar com todos vocês aí da imprensa, tá? A gente vai distribuir. E, enfim, só tenho que agradecer aqui a confiança do meu pai. Estou aqui com meu irmão Carlos junto comigo. A Michele está lá acompanhando meu pai agora na cirurgia. Então, todos aí imbuídos, em primeiro lugar, pela saúde dele e depois para dar continuidade a esse projeto aqui de resgate do nosso Brasil. Tá bom, gente? Ele já entrou para a cirurgia, então? Não, ele estava lá se preparando ainda, tinha acabado de sair do banho, estava se arrumando para a cirurgia prevista para começar em torno de 9 horas. E como é que estava esse senador? Não, já estava hoje, agora estava sem soluço, diferente de ontem, quando eu vim, que estava com bastante soluço ainda, mas... Então esse vídeo aí, ó, momentos antes da cirurgia, agora a cirurgia já finalizada, né? Estamos em observação aqui de todas as informações. Mais uma informação muito importante revelada. Tem vazado um vídeo nas redes sociais, um vídeo de alguns anos atrás, do Bolsonaro falando sobre esse caso do Banco Master e do Alexandre de Moraes. Tem um vídeo que está circulando, ele está viralizando nas redes sociais agora. Bolsonaro falando, né, para o ministro mostrar as transações que estavam sendo feitas, né? E essas transações falando aí desse escândalo do banco que está acontecendo agora. E agora toda a situação tem chegado no Donald Trump. E falando em Donald Trump, gente, algo pesado sendo confirmado nesse momento. Olha só o que acabou de ser confirmado. Preste atenção aqui, você que está comigo, deixa aquele like abençoado, aperta o botãozinho de curtir aqui, para você apoiar nosso trabalho. Aqui a gente está fazendo um trabalho sério, né? Sempre com compromisso com Deus, compromisso com o povo e compromisso com a verdade. Então deixa aquele like abençoado, inscreva-se aqui no canal, ative o sino com todas as notificações para você receber o aviso de todos os vídeos. E preste atenção nesse vídeo aqui. Donald Trump está trabalhando para acabar com Moraes e uma nova informação acaba de ser revelada. Olha isso daqui, ó. Ô, Flavinha, mais alguma pergunta, Flavinha? Ô, Júlio, é importante que as pessoas entendam que a visão de quem está lá de fora é muito diferente da visão de quem tá aqui dentro. A Elisa falou muito bem isso, de como a geopolítica é muito mais fácil a gente analisar a geopolítica do que analisar os problemas internos. Eu tenho, e com a fala da Elisa, eu acho que eu redobrei a minha preocupação. Eu tenho uma preocupação muito grande com os poderes que o Alexandre tem no Brasil e que vai, para mim, aumentar com a queda da Magnitsky, porque ele conseguiu derrubar a Magnitsky, né? O sistema protegeu o Alexandre de Moraes. Em que termos a gente não sabe, mas o sistema protegeu o Alexandre de Moraes. Então, a gente vê que a violação aos direitos humanos feita pelo Alexandre de Moraes, ele é a personificação, mas existe todo um sistema protegendo todos esses atos dele. E ela falou uma coisa que é muito importante: qualquer contribuição que a gente tenha vindo de fora, e eu acho que é uma lição muito grande que a gente tem que tirar, a gente precisa aceitar toda e qualquer ajuda de fora, mas a lição de casa tem que ser feita aqui dentro, porque pode ser o Trump pode sair, entrar um governo de esquerda e tudo mudar e a ajuda vir para o outro lado. Se a gente não faz o nosso dever de casa como ativistas, como cidadãos, como quem quer um Brasil melhor, não tem nenhum país estrangeiro que vai resolver o problema do Brasil. Agora, eu não conheço nenhuma ditadura que tenha caído por si só. E tenha caído com as forças. Pois a Venezuela vai continuar a ditadura pro resto da vida se não houver uma ajuda externa. Até porque os Estados Unidos estiveram aqui na eleição passada para ajudar que o Lula fosse eleito e que o Bolsonaro fosse apiado do poder. Eles estiveram aqui com Não, ajuda sim, mas só ajuda não adianta. Não, mas nós dizer que nós não estamos fazendo nada, dizendo que nós não... Olha só o que vai ser revelado agora, gente. Preste muita atenção, é muito sério e muito importante o que vai ser revelado agora. Preste muita atenção nisso, olha só. Fazemos nada, nós estamos fazendo um monte de coisa. Nós botamos milhões de pessoas nas ruas. Nós estamos botando milhões de pessoas nas ruas. Não falei isso. Eu falei sobre o amadurecimento de que
A gente precisa aproveitar com unhas e dentes toda e qualquer ajuda internacional e fazer a nossa lição de casa. Infelizmente, nem com a ajuda do Trump, a gente consegue derrubar é o que a ajuda Alexandre do de Trump é Moraes. a Magnitsky não pegou no Alexandre de Moraes. E daí a culpa não é do povo brasileiro, a culpa é do Tesouro americano. Não, é isso que eu estou falando. Existe um sistema interno que corrobora com essas atitudes do Alexandre. A gente está num problema muito grande, mas a gente não tem como desistir. Ou larga tudo e esquece. Não, porque tem que somar as coisas, né? Desde que caiu a Magnitsky, Elisa, eu tenho ouvido assim, não, porque o povo veio a Magnitsky, mas o povo não fez a sua parte e não sei o quê, porque a direita se dividiu, cacete. Não, a Magnitsky não pegou. Porque se tivesse pegado como deveria pegar, os outros ministros, não só o Barroso ia sair, os outros iam ficar apavorados. Se o inominável tivesse virado um leproso, como precisaria virar contra a Magnitsky. Nós botamos a esperança nisso porque achamos, não, agora ele não vai ter sanção ao STF, ele não vai poder usar nem o Windows. Não, ele seguiu a vida normalmente. Que medo que gerou nos demais, não gerou a ideia de isolar um e assim servir como exemplo para os demais, não funcionou. Então não foi problema do povo brasileiro que se omitiu ou que se jogou nas cordas, não. A Magnitsky não funcionou aqui no Brasil. Não, a aplicação dela foi muito frágil. E aí, claro, eles se arriaram e se empoderaram, mas ficou pior para nós do que se não tivesse sido aplicada jamais a Magnitsky, porque a aplicação dela e depois a retirada tornou o homem ainda mais forte do que nunca. Mas, Júlio, posso só explicar o que eu tenho esperança, que analisando, foi algo que eu comentei aqui, eu acho que eu vou ver se eu consigo linkar melhor para vocês. Quando eu digo que a gente tem que olhar, se esforçar, né, para olhar esses movimentos do Trump em escala global, é porque a questão do Alexandre de Moraes, embora pareça local, ela não é. Alexandre de Moraes é calçado por quem? Por estruturas de fora. Que tipo de estrutura de fora? A estrutura globalista, a estrutura que pensa que o Alexandre de Moraes e outras supremas cortes pelo mundo devem mandar, independente de quem é presidente. Então, ele é calçado por uma estrutura de fora, que é a estrutura globalista europeia. A Trump, quando está trabalhando para asfixiar financeiramente essa estrutura, quando ele está trabalhando para enfraquecer a União Europeia, que comanda todos esses tipos de lideranças, eu acho que isso, em algum momento, vai acabar acertando em cheio essa segurança que Alexandre de Moraes tem hoje no Brasil, porque você vê que não é uma segurança natural, né? Não é normal, é uma coisa muito acima. Ele realmente não tem medo de nada. Por que ele não tem medo de nada? Porque ele está calçado internacionalmente. Por quê? Por este grupo globalista que Trump lá lá fora está trabalhando avidamente contra isso. Tanto é que as uniões, os líderes da União Europeia têm se manifestado revoltadíssimos com Trump. Eles estão revoltadíssimos, e Trump está dizendo, dando declaração atrás de declaração, que eles não valem nada, né? Que eles simplesmente, né, ele falou agora recentemente, são líderes fracos, ele está desprezando eles, porque essa é realmente a intenção, tirar eles, enfraquecê-los. Se consegue enfraquecer este grupo, vai enfraquecer figuras como Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes. E imediatamente, não, desculpa, eu coloquei o dedo aqui, imediatamente não, mas a médio prazo, acho que sim. Bom, boa tarde para todo mundo. Vendo aí, né, toda a situação que nós estamos observando aí sobre a política brasileira. Nesse momento, articulações do Donald Trump para poder enfrentar o Moraes e vencer toda essa situação aí pós-Magnitsky, né? A gente está acompanhando tudo, vai deixando seus comentários, deixe seus comentários, qual é a sua opinião sobre tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer, deixe seus comentários aqui, lembrando que a política brasileira agora está no seu ápice, está no momento mais tenso, né? Principalmente por causa das eleições que estão chegando, tudo sendo arquitetado, muita coisa pode acontecer, coisas graves podem acontecer, porque em época de eleição, né, a gente sabe que
que é aquele vale tudo, né? Muita coisa começa a acontecer. Então, muitos já estão aí preocupados com a sua segurança, né? Estão se protegendo mais, mas vamos ficar ligados em tudo. A qualquer momento, eu volto.